Aqui no estúdio já aparece Lorival Santana, nosso analista de internacional. Quer dizer, a questão não é nem a guerra, são os desdobramentos e consequências da guerra, como a crise econômica que pode se desenhar no planeta e também, com muita dureza, nos Estados Unidos. É verdade, Márcio. Boa noite Boa a todos. O presidente Trump estava com um nível de aprovação de 40% antes de iniciar essa guerra e agora, pela mesma pesquisa, cai para 36%, né? Então, nesse sentido, houve já uma derrota política para ele, né, neste momento, no retrato atual. E também a derrota estratégica é bastante clara, porque agora o Irã, pela primeira vez na história, controla o Estreito de Hormuz. Isso é um verdadeiro pesadelo do ponto de vista do mercado de energia global, né? Porque é um país, então, que passa a ter o controle sobre 20% do petróleo e 20% do gás do mundo e também fertilizantes, alumínio, uma série de commodities muito importantes que circulam pelo Estreito de Hormuz. O Irã sempre acalentou essa ideia, mas nunca quis dar esse passo porque sabia que isso provocaria uma guerra. Como não foi ele que provocou a guerra, mas havendo a guerra, sempre foi parte da doutrina do Irã fechar e controlar o Estreito de Hormuz. Essa é a primeira vitória estratégica. A segunda vitória estratégica e, portanto, vitória do regime iraniano e derrota de Donald Trump é porque fortaleceu o regime. O regime estava enfrentando grandes manifestações, as mais contundentes desde 1979, e essa guerra está dando uma certa legitimidade para o regime. Continua sendo um regime extremamente impopular, mas a guerra criou um cimento de coesão interna no regime, acabou com todas as oposições internas e também foi capaz de trazer um pouco mais de apoio. Não estou dizendo que se tornou um regime popular, querido da população, de forma alguma, mas essa guerra dá uma certa narrativa de legitimidade. Então, o regime está gostando da guerra, o regime considera que está ganhando essa guerra desses dois pontos cruciais. A questão estratégica, geopolítica e geoeconômica representada pelo Estreito de Hormuz e a questão da política interna. E os Estados Unidos estão sem opções. Tomar a ilha de Kharg, que tem 90% do escoamento do petróleo, é difícil porque tem que passar pelo Estreito de Hormuz, que é controlado pelos iranianos, que mantém toda a sua capacidade, toda não, mas ainda mantém a suficiente capacidade nos seus mísseis balísticos, quer manter o seu programa nuclear e mantém os Houthis intactos, enfim, mantém todos os pilares de sustentação do regime. Mas rapidamente, me ajuda a relembrar a geografia do Estreito de Hormuz. Não é só o Irã não é só o óleo, o petróleo iraniano que passa pelo Estreito de Hormuz. Da Arábia Saudita também? Claro, da Arábia Saudita, do Catar, dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein, do Kuwait. E esses países vão aceitar que um país determine quem entra, quem sai e quanto cobra nessa passagem? Eles não têm outra opção. Porque o Irã realmente ele fica exatamente ali onde está a parte desse estreito, desse gargalo de 30 quilômetros de largura. A Arábia Saudita tem um oleoduto que leva de leste para oeste para o Mar Vermelho, mas lá estão os Houthis, que não foram acionados ainda, mas podem também fechar a passagem entre o Mar Vermelho e o Golfo de Omã. Ou seja, por mais que a gente esteja vendo talvez a guerra acabar, a tensão naquela região do Estreito de Hormuz e sabe lá o que vai acontecer com o valor do petróleo, essa tensão continua. Com o Irã tendo dominância estratégica sobre a região. Obrigado, Lorival Santana.